Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês e hoje a nossa aulinha será de História. Então vamos lá? Pega aí seu livrinho e abre aí na página 292. Na página 292 vocês vão encontrar o seguinte: as fontes e o tempo da história. Então, a gente já vai começar a observar aí que na página 292 tem duas figuras. Tem a figura de um fóssil, de um dinossauro, que é esta aqui, e a outra figura, uma criança estudando, fazendo uma pesquisa. E aí, o que é que vocês acham? Vejam só, será que essas imagens têm alguma coisa em comum, uma com a outra? Ou que elas nos contam sobre o passado? A primeira imagem de fóssil de um dinossauro de mais de 237 milhões de anos. E a outra, uma pesquisa. Então, veja só, o que pode ser em comum? Quando a gente pesquisa, quando você pesquisa, a gente está conhecendo algo do nosso passado. Então, temos aí uma descoberta e temos aí uma pesquisa. Que a pesquisa pode ser também algo do nosso passado, algo que foi retratado de algum fóssil, dos dinossauros, de alguma coisa. Então, uma imagem está ligada à outra, não é? A descoberta, a pesquisa, a tudo. Então, para a gente conhecer o nosso passado, precisaram ter registros. E a gente vai conhecer um pouquinho esse tipo de registro. Como foi que a gente sabe dessa história? A história da descoberta do Brasil, por exemplo. Como é que nós sabemos dessa história? Então, como é que nós sabemos da origem dos dinossauros? Como é que nós sabemos de várias outras coisas? Para isso, tem que haver algum tipo de registro. Algo que foi deixado para aí os pesquisadores entrarem em ação. E eles fornecerem esses conhecimentos para nós. Então, vamos lá. Vamos acompanhar a leitura aí com tia Érica. Maneiras de conhecer o passado. Desde a formação dos primeiros agrupamentos, a humanidade buscou meios de sobrevivência. Para se proteger do frio, criou trajes com peles de animais e aprendeu a preservar e produzir o fogo. Para conseguir alimentos, desenvolveu a caça, a pesca, a coleta, a criação de animais e o cultivo de vegetais. Então, tudo isso lá no comecinho era tudo novidade. Hoje, nada disso é novidade pra gente, não é? Porque a gente já vem, aí a gente já sabe, as pessoas foram se adaptando ano após ano. Mas imaginem, quando não existia o fogo. Lembram que tia Érica já contou essa história, a história do fogo, que eles esperavam ter um raio no céu para poder surgir o fogo. Depois eles descobriram que o atrito de uma pedra na outra produzia o fogo. Então eles descobriram quando eles sentiam muito frio, a pele daquele animal, aquele animal aquecia o corpo deles. Descobriram formas para pescar, para matar, saciar sua fome. Descobriram vegetais que poderiam ser plantados, colhidos para comer. Então tudo isso foi mudando com o passar do tempo. Mas a história, ela existe. Não é isso? Então, aos poucos, deixa a tia se achar aqui. Aos poucos, passaram a viver em grupos mais organizados. São as ferramentas produzidas por esses primeiros agrupamentos, bem como os vestígios que eles deixaram, que nos servem de pistas para conhecer a história dessas pessoas. Os seres humanos deixam muitas marcas de sua existência, desde pinturas em paredes de cavernas feitas há milhões de anos, até os documentos digitais que produzimos atualmente. Esses registros ajudam os historiadores a conhecer o passado e a entender como as pessoas de outras épocas viviam. Então, vejam só, aquelas pinturas que são deixadas nas paredes, que são deixadas em pedras, as pinturas rupestres. A partir dali, os historiadores, que são as pessoas que pesquisam, que buscam,
não é? Eles foram pesquisar o modo de vida daquelas pessoas, para que a gente hoje pudesse conhecer um pouquinho das pessoas do passado, dos nossos antepassados, que eles viviam num mundo completamente diferente que é hoje. Então eles não tinham carro, eles não tinham computador, eles não tinham celular, eles não tinham nada disso. Já imaginaram a situação? Então vejam só, todos os registros que permitem entender como elas viviam são chamados de fontes históricas. Vamos descobrir aí os tipos de fontes históricas que existem. São fontes históricas documentos escritos, pinturas, fotografias, esculturas, construções, utensílios domésticos, ferramentas, depoimentos de pessoas que vivem em outras épocas, ou seja, tudo aquilo que permanece no tempo e chega ao presente são fontes para o trabalho do historiador. Então, objetos, utensílios, sim. Então, eu não sei se vocês já conheceram, já viram um ferro. Como era um ferro antigamente? Antigamente as pessoas colocavam o que dentro do ferro para que ele aquecesse? Brasa. Não é? O ferro era pesado, não era movido a energia elétrica. Outro objeto, né? Era chamada radiola, a vitrola. O telefone. Vejam como era o telefone antigamente. Quem já viu fotografias de telefones de antigamente? Quem já viu um telefone de antigamente? Completamente diferente dos nossos atuais. Então, tudo isso fazem parte da nossa história, da nossa vida, da nossa cultura. E nós vamos nos adaptando. Então, vamos todos aí passar para a página 293. As fontes textuais são aqueles textos, são aquelas cartas deixadas, como a carta de Pero Vaz de Caminha, que nós descobrimos a nossa história, a história da chegada do Brasil, através de uma carta escrita por ele. Então, é todo tipo de material escrito, como livros, cartas, revistas, papiros, documentos em geral, inscrições em pedras, em argila e etc. A sua certidão de nascimento é um exemplo de fonte textual. Nela estão registradas as informações de seus primeiros momentos de vida, onde você nasceu, em que data e etc. Ela é importante para a sua história pessoal e para os registros públicos sobre as pessoas que nascem num país. Então, todo cidadão, todos nós, temos que ter um registro. É justamente o registro de nascimento. Nesse registro, tem lá um número de ordem, que é justamente onde, se você rasurar, se você perder, você vai lá no cartório e eles resgatam, não é? Porque lá contém as informações, o seu nome completo, o nome do seu pai, da sua mãe, a sua cor. Lá contém todas as informações. Então, todo cidadão ele precisa ter esse registro. Sua carteira de vacinação também é muito importante. Seu boletim escolar, o caderno de receitas de sua avó e até uma passagem de ônibus também são fontes textuais. Elas trazem informações sobre diferentes situações na vida das pessoas. Imagine lá, a vovó sabe de receitas que hoje nós não sabemos. E tem comida que a vovó faz que só ela sabe fazer. Parece que só ela fazendo é que vai ficar gostoso, não é verdade? Então, também, aquele caderninho de receita da vovó, aquele caderninho antigo, é um tipo de fonte textual. As fontes textuais só passaram a existir depois que os seres humanos desenvolveram a escrita, o que aconteceu em diferentes épocas, em diferentes lugares, com diferentes povos. Observe algumas fontes. Aí no livrinho de vocês tem duas imagens. A primeira imagem é esse recibo de compra e venda de escravizado. Ou seja, vocês sabem que os escravos eles eram vendidos, tratados como mercadoria. Então aí tem um registro de compra do escravo. Veja o absurdo que era essa época. Mas aí esse registro para nós hoje é super importante. Porque ele mostra a gente uma história
não é? Uma história de sofrimento, uma história de luta, a história dos negros. E nós temos aí ao lado a primeira página da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel I, escrita no 1º de maio de 1500. Essa fonte textual é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Foi através desta carta, que tem centenas, várias folhas, não é? Através dessa carta que nós conseguimos descobrir a rota que foi feita à chegada do Brasil, os primeiros habitantes da terra. Foi através desse registro aí, dessa fonte textual, certo? Então, a história é a ciência que procura conhecer e entender o passado humano. O cientista que estuda a história é o historiador. Então, as fontes materiais. O que são fontes materiais? Em sua luta pela sobrevivência, as sociedades humanas constroem utensílios e ferramentas que facilitam tarefas como encontrar, produzir e preparar alimentos, proteger-se do frio e etc. Todos os objetos criados e produzidos pelos seres humanos são fontes materiais para o estudo histórico. A construção, os utensílios utilizados para cozinhar, as armas de caça e os artefatos de pesca, os brinquedos das crianças, as esculturas, os monumentos, as moedas, entre outras fontes, contêm informações materiais sobre o passado. Então vejam só. Aí na sua casa, será que a mamãe, o papai, a vovó tem cédulas, tem alguma moeda de antigamente? Porque a gente sabe que o dinheiro utilizado antigamente não é o mesmo utilizado hoje, não é? Então nós sabemos que quando o real foi criado existia cédula de R$1. E hoje só existe moeda. Essa cédula é uma fonte material. E vários outros objetos, como o ferro, a vitrola e outros objetos. Os utensílios usados naquela época, as porcelanas, tudo isso são fontes materiais, certo? Então vamos para a página 294, onde tem aí: muitas vezes as fontes materiais de um povo que não usava a escrita e desapareceu são seus únicos vestígios. Então vejam só. Existem aí duas imagens, não é? A primeira imagem é o artesanato dos caripunas, indígenas que vivem na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E o outro artesanato aí é uma cerâmica indígena do povo Maracá. Foi feito em 1895. Os grupos que não têm registro escrito são chamados de ágrafos. Então, esses grupos que não escreviam, né, que têm os utensílios para mostrar, eles são chamados de ágrafos. Então, outra fonte aí. A arqueologia estuda os vestígios humanos. Então, existem pesquisadores que investigam e trabalham com vestígios materiais produzidos por seres humanos, que são os arqueólogos. A ciência praticada por esses estudiosos se chama arqueologia. O trabalho do arqueólogo é buscar, identificar e recuperar fontes materiais do passado humano para, com base nelas, entender como vivia uma sociedade em determinado tempo e lugar. Por exemplo, é função dos arqueólogos encontrar aí os fósseis, né? Eles trabalham com restos de seres vivos, sejam eles de pessoas, as múmias, por exemplo, dos animais, como os dinossauros. Tudo isso eram seres vivos. Então, eles buscam os fósseis, que são aqueles ossos, né? Feito pedra já, com o passar dos anos, milhões e milhões de anos, para conhecer a forma de vida, como eles viviam, quanto eles mediam, como era a face, como era o corpo, se aquele dinossauro era grande ou pequeno, se aquela pessoa, aquele humano, como era, como eles eram, né? Então eles buscam essa história. Em geral, as descobertas dos arqueólogos são ossos humanos
objetos de cerâmicas, utensílios feitos com pedras, cerâmica, bronze, ferro e outros materiais que resistiram ao tempo também são estudados por ele. Sítios arqueológicos. O que são esses sítios arqueológicos? Nos locais onde são encontrados vestígios antigos de grupos humanos. O trabalho feito pelos arqueólogos precisa ser muito cuidadoso. Os objetos são desenterrados, limpos, medidos, fotografados. Depois, são analisados em microscópios e outros instrumentos. Com essa informação, os pesquisadores calculam a idade dos objetos. Descobrem as técnicas e materiais usados na fabricação deles e imaginam para que serviam. Os locais onde são encontrados vestígios de grupos humanos extintos, ou seja, que não existem mais, recebem o nome de sítios arqueológicos. Na maioria dos países, existem leis protegendo os sítios arqueológicos encontrados. Para que não sejam destruídos, assim, a história de quem viveu no lugar pode ser estudada, preservada e muitas vezes visitadas. Esses sítios arqueológicos são patrimônios de um país e da humanidade. Então, é patrimônio de todos nós. Nós temos que cuidar e preservar. Então, em muitos países, esses sítios arqueológicos são protegidos por lei, não é? E é um trabalho muito, muito delicado desses arqueólogos. Eles trabalham com a história de um povo que já não existe mais, com a história de alguém, de algum ser vivo que já nem existe. Então, é muito cuidadoso e muito delicado. Vamos aí à página 295. Na página 295, logo acima tem assim, o vocabulário. O que é patrimônio? Tem aí, conjunto de bens de um povo, de uma nação, que é transmitido de uma geração para outra. Esses bens podem ser materiais, como objetos, monumentos, construções, ou imateriais, como ideias, crenças, danças e etc. Né? É a cultura que a gente herda de um povo que já não existe mais. Então, vamos lá. Os registros muito antigos, como fósseis. Os fósseis são registros arqueológicos muito importantes. São restos de seres vivos que existiram há milhares ou milhões de anos, encontrados no solo ou subsolo. Podem ser restos de animais, de plantas e vestígios de alimentos, pegadas e etc. Esses restos, durante milhões ou até bilhões de anos, modificaram-se e todo o seu material orgânico tornou-se mineral. Existem fósseis de seres imersos, como os dinossauros, e de organismos minúsculos, como protozoários. Os estudiosos de fósseis são os paleontólogos. A paleontologia é a ciência especializada na busca e estudo desses registros. Então é bem complicadozinho, né? Mas é um trabalho super importante para nós e para o nosso aprendizado. Quando os arqueólogos, paleontólogos e historiadores querem saber a idade dos fósseis, eles usam uma técnica denominada carbono 14. É um método que consiste em medir a quantidade de carbono 14, urânio e chumbo existente no fóssil. Com base nessa quantidade, eles conseguem determinar a idade aproximada da descoberta. Quantos anos mais ou menos ele tem. Então, são esses materiais usados para a descoberta, para saber a idade daquele fóssil, né? Porque é muito, muito antigo. São coisas de milhões de anos. Imagina um dinossauro. Nem existiam humanos. Então, como é que eles sabem da idade desses predadores? Através desse estudo, através dessa pesquisa também de paciência, porque ele vai encontrar pedacinhos por pedacinhos. As fontes iconográficas. Os seres humanos costumam se comunicar por meio de imagens,
como desenhos, pinturas e fotografias, que trazem informações sobre o presente e o passado das pessoas. Assim, as imagens são importantes fontes para o conhecimento da história e da humanidade. Mapas, pinturas, fotografias e todas as formas de representação por meio de imagens são chamadas de fontes iconográficas. Então, vejam só, muitas vezes a gente conhece determinado lugar pelas imagens que a gente vê, pelas fotografias, pelas recordações. A gente pode observar a diferença, como mudou aquela praça, aquela rua, não é? Aquela casa. Então, esse tipo de documento também faz parte das fontes históricas. É um registro super importante. A foto que a gente tira hoje, daqui a alguns anos, vai servir para a história. Imagine as fotos tiradas nessa pandemia. É uma história. A gente viveu algo histórico que a gente nunca pensou em passar. Não é? As fotos de todos de máscara, em isolamento, só com a família. Então, tudo isso, daqui a alguns anos, vai ser fotos históricas. Tá certo? Como a gente vê, também as fotos foram se modernizando. Antigamente as fotos eram preta e branca, não existiam cor. Hoje nós podemos adaptar aí a várias coisas que existem na fotografia. Nós podemos retirar, colocar o que a gente quiser em apenas uma fotografia. Mas antigamente não era assim, né? Então nós temos aí a imagem das caboclas lavadeiras da cidade do Rio de Janeiro. Aquarela de Debré, no século XIX. As pinturas oferecem informações valiosas sobre o cotidiano das pessoas em tempos passados. Então a gente pode observar que através dessa pintura ele retratou como as pessoas lavavam suas roupas, as suas coisas. Não é? As fontes sonoras, visuais e digitais. O desenvolvimento da tecnologia forneceu aos historiadores outros tipos de fontes históricas. O som e a imagem em movimento podem ser guardados, tornando-se assim fontes sonoras e visuais. Vamos à página 296. A continuação. O cinema, os antigos discos de vinil, CDs, as gravações em vídeo, a televisão e a internet oferecem diversas fontes desse tipo. Com os microcomputadores, os celulares, tablets e outros instrumentos de armazenamento de dados surgiu no século XX. Outro tipo de fonte histórica, as fontes digitais. Os dados são convertidos em algarismos, ou seja, em dígitos, e guardados em discos ou em espaços virtuais gigantescos, disponíveis para todo o planeta, o que os especialistas chamam de nuvem. Os historiadores podem acessar esse tipo de dados por meio da internet para estudá-los. Vejam só, antigamente como era uma gravação, não é? Numa televisão. Vejam as câmeras como eram. Era completamente diferente das nossas que hoje são atualizadas e modernas, não é isso? Então vejam só, nós temos a primeira imagem em preto e branco de uma gravação de TV. E logo abaixo nós temos um grupo de estudantes conectados em rede, utilizando computadores de uma biblioteca nos anos de 2010. Observe, veja a tecnologia, a mudança que aconteceu, não é? Essa era digital, igual ao nosso celular. Com apenas um toque, a gente já consegue fazer uma ligação, visualizar uma conversa, fazer várias coisas. Temos aí também as fontes orais. Em muitas sociedades mais antigas e tradicionais, pode ocorrer a transmissão de experiência por meio da linguagem oral. Isso é comum. Por exemplo, em sociedades ágrafas, aquelas que não desenvolveram a escrita, nessas sociedades, os mais velhos passam as experiências e lembranças do passado para os mais jovens. Então, nessas comunidades que não se desenvolveram a escrita, é através da oralidade, né? Eles contam, eles conhecem a história
através das pessoas mais velhas, que sentam com eles e contam suas histórias, as histórias dos antepassados. Aquelas histórias que vai passando de geração para geração. Entre diversos povos da África, por exemplo, existem pessoas que trabalham como guardadores e contadores das histórias e memórias do grupo. Eles são chamados de griots. Então, essas pessoas que guardam as histórias, né, para passar para o grande grupo, são chamados de griots. Além de guardar as antigas histórias da comunidade, elas também memorizam novas histórias, garantindo sua preservação por meio de relatos orais. Então, observem aí a imagem. Nós temos aí crianças quenianas ouvem histórias contadas por uma educadora griot, por meio de lenda e narrativas de aventuras. Os griots ensinam as tradições e os grandes acontecimentos do seu povo. Então, vamos aí para a atividade, né? Na página 96 começa a nossa atividade. Então, temos assim: as pessoas possuem diferentes fontes históricas que permitem a elas conhecer a própria história. Marque um X. Quais delas você possui? Então, quais? Você possui certidão de nascimento? Se possui, marca um X. Possui brinquedos, possui fotografias, uniforme escolar e cadernos escolares? Se possuir, marca o que você possui. Tá certo? Já aqui, na página 297, nós temos assim: classifique as fontes históricas citadas na atividade anterior. Fontes materiais. Quais foram as fontes materiais que vocês têm? Então, vocês coloquem aí. E as fontes textuais? Que tipo de fonte textuais você tem? Aí anota aí. E fontes iconográficas? Qual é o tipo de fonte? Também anota aí. Escolha uma fonte da sua história pessoal e preencha a ficha, explicando por que ela é importante para você. Então, você vai escolher um tipo de fonte sua e você vai explicar por que ela é importante para você. Que fonte é essa? De que tipo ela é? Por que ela é importante? Anota tudinho aí. 4. Identifique e escreva o tipo de fonte histórica. Uma fotografia de meus avós. Que tipo de fonte é essa? Hein? Pesquisa aí, ó, lá nas páginas anteriores que vai tá aí. Se é uma fotografia, é um tipo de fonte. Uma canção que minha mãe aprendeu com os pais dela e me ensinou, apenas cantando, sem escrever. Que fonte é essa? Uma escova de dentes do século XIX, encontrada em uma escavação arqueológica. Que tipo de fonte? E uma pintura feita por seres humanos há milhares de anos em uma caverna. Também um tipo de fonte. Por meio de que tipo de fonte os historiadores puderam obter as informações sobre os povos do passado descritos a seguir? Faça a relação. Nós temos aí a relação A, B, C, D. Você vai ler os tipos de fontes e colocar abaixo se é fonte textual, iconográfica, oral ou fonte material. Coloca as letras nos devidos lugares corretamente. E o 6º, escreva a palavra que corresponde a cada frase. Especialista que investiga e trabalha com vestígios materiais de grupos humanos. Quem são essas pessoas? Coloca aí corretamente. Também da letra B, também da letra C. Tá certo? Então, essa é a atividade de hoje que vocês irão fazer aí na sua casinha. Lembrando que não precisa mandar fotografia. Amanhã é outro dia. Tia Érica vai corrigir pessoalmente. Tá certo? Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.